Você tem mania de deixar as coisas para depois? Então você é um procrastinador, sabia? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre procrastinação, a arte de deixar para amanhã. E comigo aqui no estúdio hoje convidados muito especiais. Aqui ao meu lado, Cal Mascarenhas. Ele é palestrante, escritor com formação em coaching e PNL, autor do livro Mudando para Melhor e do curso digital PNL Plus. Bem-vindo, Cal. Um grande prazer estar aqui, Michele. Também a Isabela Sarmento Almeida, nutricionista funcional, Master Coach especializada em desenvolvimento humano e profissional e practitioner. Falei certo? Falou. Practitioner. Ah, treinei tanto, vocês nem sabem. Practitioner. Practitioner, em PNL. Bem-vinda, Isabela. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E também o Luiz Ozaná, acertei também, que é psicólogo com formação em psicologia analítica, psicoterapeuta e consultor de empresas. Bem-vindo, Ozaná. Obrigado, prazer grande estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Gente, a palavra é diferente mesmo, procrastinação. Mas quando a gente fala o significado, todo mundo sabe o que é e se identifica. Que é a arte de deixar as coisas para amanhã, para depois. Geralmente coisas importantes. Então, como você sabe que a gente sempre vai no mundo maravilhoso da internet para trazer alguns vídeos para vocês, nós achamos o youtuber Almir Júnior. Ele vai demonstrar um pouquinho essa questão da procrastinação pra gente. Vamos ver. E aí, família, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Como é difícil começar a fazer alguma coisa. Nossa, faz 3 dias que eu tô aqui em Paris e eu simplesmente não consegui vir tocar no metrô durante os 2 primeiros dias. Porque minha mente ficou inventando um monte de desculpa e eu fiquei assistindo Netflix. Mesmo já tendo tocado centenas de vezes aqui, há uns meses atrás eu tava tocando todos os dias e já tinha virado uma rotina e, pô, continuar fazendo alguma coisa é muito mais fácil do que começar a fazer alguma coisa. Sair da inércia, dar o primeiro passo, é muito difícil, tio, exige muita energia. E nossa mente não é fã desse processo não, cara. Eu imagino que você já sentiu a mesma coisa e às vezes deve ter o mesmo problema. Então eu aprendi um truque pra superar nossa mente e, mano, conseguir simplesmente começar a fazer as coisas, velho. Eu vou te ensinar nesse vídeo. Então se liga aí, já deixa seu like e é nóis. Mulher que falou! Figuraça, né, Almir? Ozaná, é uma verdade o que ele fala? É mais difícil começar a fazer uma coisa do que continuar fazendo? Sem dúvida, porque é necessário uma canalização de uma energia muito maior na hora que a gente vai sair do zero. Aquilo que a gente já começou, que já é familiar, provavelmente vai ter menos resistência para esse início, porque a gente já se sente mais seguro, mais confiante, já teve provavelmente resultados que nos gratificaram, que retroalimentaram o sistema. Agora, veja bem, para a psicologia, tudo é relativo. Depende de quem é o sujeito, depende de o que é que eu estou começando, depende do que é que eu já iniciei. A gente nunca pode generalizar de maneira absoluta, porque aí podemos cair numa armadilha reducionista que pode atrapalhar a análise do que a gente está tentando entender. Perfeito. Cal, antes da gente entrar de novo no assunto da procrastinação, é uns termos que estão bem conhecidos, mas as pessoas ficam meio assim, e que eu falei na apresentação de vocês aqui. Define pra gente assim rapidinho, o que é o coach e o que é o PNL? A PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela foi uma disciplina desenvolvida nos anos de 1970 nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, e que tem um objetivo: levar seres humanos a atingir a excelência. E para cada pessoa, a excelência é uma coisa diferente, né? O que é ser um excelente palestrante, um excelente comunicadora, o que é ser um excelente profissional de vendas, um excelente líder, enfim. Nós começamos a investigar os padrões que existem na excelência de algumas pessoas que conseguiram resultados muito expressivos naquela área e começamos a investigar esses padrões e começar a ensinar esses padrões para outras pessoas. Então são padrões de comportamento, padrões de pensamento e o universo de crenças e valores de cada um desses seres que conseguiram excelência em suas áreas. E assim a gente começa a perceber que sucesso pode ser algo a ser ensinado e não apenas algo que surge do acaso. Nós podemos aprender com as pessoas que conseguiram excelência e fazer do nosso jeito
as coisas acontecerem na nossa vida também. Então a PNL tem um procedimento muito forte dentro do aspecto da comunicação, colocando também que não é só comunicação com as outras pessoas, mas a comunicação que você faz consigo próprio, que é um fator decisivo na busca de sucesso ou de excelência. Aquilo que você diz para você mesma, aquilo que você pensa, acaba rodando programas em você que vão favorecer conseguir excelência, sucesso, ou vão prejudicar, se tornar elementos limitantes da sua caminhada. Perfeito. E, Isabela, a qualquer momento, qualquer pessoa pode resolver fazer um curso de coaching? Pode. Para qualquer pessoa. Na verdade, as pessoas podem fazer a formação em coaching, né, para se tornar um coach, ou as pessoas podem procurar um coach para auxiliar ao atingimento de qualquer meta, seja na vida pessoal, profissional. Muitas empresas hoje estão utilizando o profissional coach para gerenciamento de equipes, para atingimento de metas internas, né? A meta da empresa. Então, tem uma gama de... Então, fica a dica aí para vocês. Isso. E vamos voltar agora para procrastinação com o Almir, que ele vai dar um exemplo prático do que um procrastinador faz. Vamos ver. Você vai no supermercado mais próximo, pega o queijo que te agrada e volta para casa. Aí você chega em casa, você passa reto pela cadeira onde você deveria estar editando o vídeo, você vai direto pra geladeira, você procura uma geleia de figo que você sabe que tá aqui em algum lugar, uma faca, e aí você volta pra sala, você senta na frente do computador onde você deveria estar editando o vídeo. Inclusive você deixa ele um pouco mais pra lá pra aproveitar o espaço aqui, ó, pra você mandar. Pô, tio, cara, eu imagino que você deva ter se identificado com essa situação, porque todo mundo é procrastinador, né, cara? Impressionante. Uns mais, outros menos. Olha só, ele disse no início que ele ia fazer o vídeo. Ó, tudo que ele fez antes de fazer o vídeo. Bem uma característica do que o procrastinador faz. Só que me chamou a atenção que ele falou aí no final, Isabela, é o seguinte: todo mundo é procrastinador. Aí isso me lembrou uma pesquisa lá da Universidade do Colorado, que diz o seguinte, que a procrastinação e a impulsividade, ela vem de influência genética. Porque desde os seres humanos, durante muito tempo, eles foram programados, digamos assim, para atender, para fazer as coisas que são urgentes e não prioridade. Então, nesse aspecto, o Almir está correto. Todo mundo é procrastinador. Eu acredito que todo mundo tem um lado procrastinador, né? Cabe a cada um esse monitoramento, né? Do pensamento, das atitudes, né? E tem alguns pensamentos que a gente tem que ficar muito atentos. Sempre que você começar a pensar, eu não consigo, eu não posso, vou deixar para depois, não depende de mim, são sinais de que você já começou a procrastinar, né? Maravilha. Depende da dose, Elzaná. Depende da mais, outros menos, uns crônicos. E existem 3 níveis de procrastinação. O nível natural, normal, o nível problemático e o nível patológico. O nível natural, normal, tem pessoas que têm um perfil de personalidade que favorece isso. Pessoas mais intuitivas, cabeça de gelo, mundo da lua, deixa rolar, deixa uma pegue fogo para comer peixe frito. Tem pessoas que são mais leves, mais light, que acabam se enrolando um pouquinho, mas que lidam bem com isso. Isso não atrapalha a sua relação consigo mesmo, nem com a vida. A nossa cultura baiana favorece um pouquinho isso. Baiano não nasce, baiano estreia. Então existe a cultura da baianidade. Baiano para começar no horário é um pouco difícil. Então, enfim. Engraçado isso, né? E uma cultura que vai passando... De geração em geração. A gente aprende isso. Então, o baiano que chega no horário é meio deselegante, né? Já chegou, din-dom. Então, eu marquei uma festa para 8 horas, você chegou 8. Chegou 8. Não me respeita, não. Tem até o código tácito. Chamou 8, mas é para chegar 9h30. Algo da nossa cultura local. Então, repare, é o nível natural da procrastinação, mas não tem um impacto na sua vida. Começa a virar problema quando o que está motivando esse processo de deixar para depois é uma acomodação, uma imaturidade, uma dependência. Porque cá para nós, quem deixa muito para depois, alguém acaba fazendo por você. Então, as pessoas que são mais imaturas, mais dependentes, isso acaba gerando um impacto profissional, na sua saúde, deixa fazer o check-up 2 anos de atraso, vai para o dentista depois de 1 ano e meio, começa o tratamento de canal, não termina. É um problema, mas as coisas eu consigo dar conta. Se torna um processo patológico quando o que está movimentando, o que está motivando esse processo de deixar tudo para depois, de adiar cronicamente, sentimento de culpa,
fantasia de incapacidade, de impotência, medo de falhar. Então, nessa hora, a gente percebe que o impacto é muito mais destrutivo, se torna algo patológico, e o enraizamento do deixar sempre para depois se torna uma coisa estrutural que acaba abarcando todas as áreas de suas vidas. Aí a gente efetivamente tem um problema. Portanto, tem que tomar cuidado, contextualizar. Nem todo deixar para depois é problemático, mas a gente tem que estar atento qual é o impacto disso em nossas vidas. Pelo contexto é que nós vamos avaliar qual dos 3 níveis de deixar para depois é que está presente. Joia, legal. O Osaná falou aí da questão cultural e tal. Sim. E hoje a gente está imergido, acho que todas as culturas, numa tecnologia muito forte. E muitas informações e muita dispersão que vem da internet, que vem das redes sociais e tal. Isso contribui para que a gente seja mais procrastinador? Digamos que nós somos seres que temos toda a movimentação que vem de dentro, obviamente, que são nossas decisões, valores, impulsos internos, instintos, enfim. Mas temos também uma grande força que vem de fora, que são as influências que recebemos de todos aqueles e de tudo aquilo que nos cerca. Então, eu gosto de uma expressão que diz assim, nós estamos na idade mídia. Não estamos na Idade Média, estamos na Idade Mídia. Verdade. E essa idade, esse período do mundo, essa inserção nossa em vários tipos de formas diferentes de comunicação, de estilos diferentes de obter informações, vão fazer com que muita gente fique afogado em informação e tendo pouco conhecimento. Curiosamente, né? Quer dizer, você tem muita informação, mas não transforma essa informação em conhecimento, algo que vai ser útil, algo que vai lhe levar para frente. Então, você sabe sobre muitas coisas, mas o que realmente importa? Então, se você fica afogado em informações, você pode começar também a entrar num processo de ansiedade, como se você tivesse que fazer tudo aquilo que estão dizendo que você tem que fazer. Imagina se você não deixar de lado algumas coisas, e eu brinco sempre com as minhas turmas, nos cursos de PNL, nas palestras, dizendo assim, olha, desista dos seus sonhos. As pessoas ficam loucas, né? Meu Deus, como assim? Me desconstruindo tudo que eu ouvi. Esse professor veio aqui para dizer para a gente desistir dos seus sonhos, quando eu costumo ouvir exatamente o contrário, está todo mundo dizendo, nunca desista dos seus sonhos, mas estão nos bombardeando com tanta informação que nós temos excesso de sonhos, excesso de objetivos, excesso de metas, excesso de coisas a atingir. Excesso de frustrações. E assim, excesso de frustrações, você tem toda a razão. Dessa forma, o que é que acontece conosco? Ou a gente começa a selecionar quais são desses sonhos aqueles que valem a pena, quais são desses sonhos os que são legitimamente nossos, porque alguns não são nossos, são implantes de sonhos que nos deram, ou a gente vai acabar tendo que procrastinar tudo porque sua capacidade humana de realização excede, né? É muito pouco, é excesso de coisas a fazer para a sua capacidade humana de realização. Enfim, excesso de informação, excesso de coisas, se você se permite entrar nesse turbilhão, você acaba tendo excesso de sonhos, excesso de coisas e vai ser impossível você não procrastinar. Você vai ter que deixar coisas para trás. Melhor que sejam aquelas que não fazem diferença. Melhor que sejam aquelas que você pode dizer, olha, isso não me importa. Portanto, desista dos seus sonhos, ou seja, desista de alguns objetivos para poder jogar energia e foco naqueles que realmente valem a pena. Posso complementar À vontade. o que ele está falando sobre sonho? Sim. No processo de coaching, a gente costuma dizer que o sonho ele precisa ser transformado em meta. Sim. Meta sem prazo é procrastinação. Então, o bacana do sonho é isso, é ele ser realizável, ele ser tangível e você traçar um plano de ação para que você consiga, naquela determinada data, atingir esse sonho. Porque senão ele realmente nunca vai ser realizado. Nunca vai sair do papel, ele nunca vai existir. E vai te causar todos esses transtornos aí que o Caio acabou de falar, né? E quando você cria a meta para aquele sonho e você vai deixando, tem que criar meta, prazos para as metas também, né? Exatamente. Na verdade, a gente costuma fazer planos de ações semanais, né? Que a cada sessão a gente se encontra para poder entender o que cumpriu. Porque o sonho pode ser a longo prazo. Pode ser a longo prazo, mas a para gente... ele acontecer, ele precisa de ter os... A gente fraciona. Vamos supor que o sonho seja para realizar daqui 2 anos. A gente não vai conseguir estar junto durante 2 anos, claro. Mas a gente vai fracionar. Nesse mês, o que é que você pode fazer que te aproxima dessa meta daqui a 2 anos? Essa semana, né? Então, a gente trabalha sempre com esse plano de ação. E a ação sempre tem que vir, no caso do coach, que a gente chama, que é do cliente que a gente está atendendo. Sempre é o cliente que vai te dar essa ação. O coach ali só está como um apoiador. Exatamente. É como o trabalho mesmo do psicólogo. Isso. Ele te faz enxergar o que está ali
embaralhado. Isso. Mas ele não vai dizer faça isso, faça aquilo. Não. Confrontar o indivíduo com seu próprio desejo. Exatamente. Estamos falando a mesma coisa, por isso que é Exatamente. complementar. Que esse sonho está expressando que desejo? É um desejo que é legítimo meu? Então, o autoconhecimento é a chave. Sim. Se eu sou capaz de compreender quem sou eu, quais são as minhas potencialidades, onde é que eu quero chegar, qual o sentido e o propósito da minha vida, a Exatamente. probabilidade que eu deixe para depois é minimizada. Porque o desejo é a chave da automotivação. Mas um desejo que seja amadurecido diante do cenário que eu estou inserido. Aí eu queria me aposentar aos 30 anos. Bom, a realidade permite? Não. Então tem que Exato. tomar cuidado Precisa para que ser não seja um desejo surreal e Então vamos maduro. remodelar Não é? para poder caber no real. Um desejo realista, mas que seja funcional, que seja egocintônico, ou seja, que tenha sintonia com o meu ego, com a minha subjetividade. Quando a gente faz a escolha, o nosso sonho, nosso plano de ação em função daquilo que a gente deseja, a probabilidade que a gente deixe para depois é minimizada. Então, para mim, essa é a chave para a gente conseguir vencer a procrastinação, porque quantos sonhos são implantados pela cobrança? Eu estou cursando a faculdade que eu desejo ou a faculdade que meu pai queria? Qual é a minha prioridade de vida? Quando a gente tem a prioridade do desejo amadurecido, analisando o contexto, a chance da gente conseguir colocar em prática todos os planos de ação e que os nossos sonhos se tornem em resultados excelentes, aumenta exponencialmente. Maravilha. Gente, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais ponto de vista. Fique aí. Voltamos com o ponto de vista, hoje falando sobre procrastinação, a arte de deixar para amanhã. Gente, vocês sabiam que parece uma coisa louca, mas muitas pessoas, procrastinadores, eles só ativam a criatividade quando estão naqueles 45 do segundo tempo para entregar, do prazo para entregar aquela ação? Então, o que é que a gente fez? A gente pegou uma conversa entre o CEO Gabriel Goff, que muitos já conhecem aí na internet, e o Érico Rocha, que também é um especialista em empreendedorismo e marketing digital, que eles estão falando sobre procrastinação e sobre uma outra coisinha que a gente vai falar quando a gente voltar do vídeo, que é o estado flow. Vamos ver. E não é porque faltou tempo, mas alguma coisa aconteceu que meu cérebro não ativava no nível que ele está ativado agora. Meu cérebro tem um nível de ativação agora, de sobrevivência, tem 4.000 pessoas chegando lá, que eu não tinha antes. Eu passei uma semana procurando ativar ele, nada ativava ele quanto isso. Sabe o que é isso? O que é isso, cara? A busca, o vício pelo estado de flow. Meu, fala mais sobre isso. Porque eu queria, eu juro por Deus que eu queria que em 2 semanas ele tivesse ativado. E ele estava ativado ali no médio. Eu ia fazer uma coisa média, mas não estava ativado ali com ideias legais. E eu sabia que ele ia, o desgraçado, eu costumo dizer que é quase com um ser humano, ele ia se ativar nos últimos 2 dias, velho. Agora eu estou ativado no estado produtivo, que eu não estou faz 3 semanas. Não é que me faltou tempo. Sim. Vício do estado do flow, cara. O que é isso, brother? Estado de flow é mais viciante do que cocaína, segundo os estudos. Né? Química no seu corpo. É louco isso, só que é um vício positivo. É um vício que ele é ativado pelo nível de habilidade alinhado com o nível de desafio. Quanto maior a habilidade, quanto maior o desafio, bum, você fala, agora que eu preciso. Uau, desafio, 4.000 pessoas esperando alguma coisa, expectativa lá em cima. Você coloca a sua habilidade para o jogo, aí você fala, agora sim eu posso ser gênio. Mas por que ele não ativou isso 3 meses antes? Porque naquele momento antes? não tinha desafio. Eu ainda tenho 3 dias, eu sou subconsciente, você ainda tem 3, 4 dias. Então o desafio não apitou, agora apitou. Você não tem mais escapatória. Não. Aí, meu amigo, aí a sua mente começa a trabalhar, as sinapses começam a rodar e fala, vambora, agora foco total. E agora tem a pergunta de 100 mil, 1 milhão de reais. Existe um jeito de eu forçar a ativação dele Total. 2 semanas antes, para eu não ter que estar vivendo o que eu estou vivendo agora? Segura essa pergunta. Antes de eu chegar, que eu vou jogar para cá essa pergunta de 1 milhão, eu quero saber um pouquinho mais sobre esse estado de flow. O que é, Cal? Fluir, deixar correr. Há uma frase antiga que é muito elucidativa em relação a isso, não apresse o rio, ele corre sozinho. Essa ideia de que as coisas podem funcionar de uma forma como se elas fossem naturalmente daquele jeito. É como se eu acessasse em mim a minha maior habilidade, a minha máxima excelência, porque tinha que acontecer ali e não antes. Não antes quando eu obrigava
a essa excelência aparecer, mas agora ela tinha que aparecer. Motivada, como ele falou, pelo desafio, motivada pela pressão, motivada pelo tempo, deadline, está acabando, vamos lá. Enfim, algumas pessoas podem ser viciadas nisso e isso as leva à excelência. Mas outras pessoas podem ser viciadas nisso e isso as leva à ansiedade improdutiva. Cabe a cada pessoa perceber como é que esse tipo de estado funciona para si. Não dá para recomendar esse estado às pessoas e nem para dizer se você funciona bem assim, você está errado. Nem uma coisa nem outra. A subjetividade humana, o ser que está aqui na nossa frente, ele precisa ser observado na sua singularidade. E em muitos momentos as pessoas têm determinado tipo de estímulo que para outra não funciona. Né? E a excelência vai ser algo que vai surgir naturalmente. A própria ideia do fluir, esse flow que está acontecendo pode ser muito oportuna para algumas e pode ser péssima para outras. Por exemplo, parece que foi oportuno para o Érico. Ele tinha semana, mas ele funcionou bem assim. Embora seja oportuno para ele, ele fez a pergunta de 1 milhão. Ele falou assim, mas como eu posso ativar o meu cérebro para que ele não chegue nos 45 para resolver? E ele resolve isso antes. Eu não sei qual vai ser a resposta que vão dar a ele ou que ele vai chegar a formular. Mas para muitas pessoas... Só te interrompendo, ter que ir para o curso, porque ele não está a resposta no vídeo. Exatamente. Então ele provavelmente vai fazer isso conosco, né? Deixar todo mundo na curiosidade. Nossa mente, e isso a gente vê no coaching, até na própria psicologia e na própria PNL, nós vemos isso. Nossa mente, às vezes, ela não vai funcionar com o real, ela vai funcionar com o simbólico, ela vai ser facilmente enganada por você. Então vamos imaginar que aquela ideia de, olha, eu tenho um compromisso às 10 e eu vou colocar o meu relógio atrasado. Eu vou colocar meu relógio com 15 minutos antes. E eu funciono no dia sabendo, um lado meu sabe que 15 minutos antes é falso. Sim. Né? Eu estou com um horário que foi previamente transformado. Mas eu funciono daquele jeito. Minha mente ela pode ser enganada por alguns processos, como aquelas pessoas que têm trabalhos de visualização criativa e se veem realizando coisas para que depois, na prática, elas consigam realizar. Então, a mente pode ser enganada em alguns aspectos e isso pode gerar, por exemplo, o disparar dessa competência, o disparar dessa eficiência, mesmo que ainda faltem vários dias para aquilo acontecer. Seria, digamos, talvez uma possível resposta para algumas pessoas em relação a como fazer com que isso aconteça sem que a data limite esteja tão próxima. Conseguir entregar. Eu tenho chegar fechando o portão do Enem. Incrível. Eu tenho experiência interessante. Meu pai, ele era um artista plástico, ele era médico, ele era um cara de múltiplas habilidades e competências, artista, cientista, médico, psicanalista. E ele era escultor. Eu me lembro que eu era criança, eu tinha uns 10 anos, eu ficava no ateliê dele, vendo ele fazendo as esculturas de soldagem de metal. E ele, com muita calma, ele montava as peças, contemplava, se afastava, soldava uma parte, se afastava. E eu, menino de 10 anos, meu pai, tá bom, tá pronto, termine. Eu nunca esqueci. Ele me disse, meu filho, mais importante do que terminar as coisas rapidamente é curtir cada etapa do processo. Eu nunca esqueci. Olha. Então, veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado com um culto ao resultado absoluto, no curto tempo, rapidinho, para dar satisfação à sociedade que lhe cobra. Uma dependência química de um sucesso compartilhado, ainda mais no mundo das redes sociais. E a gente acaba esquecendo do sujeito. O que é realização para mim? Sim. Porque, cuidado, sucesso é ter o que você quer, felicidade é gostar do que você tem. E nem sempre a gente consegue estar vivenciando muito mais aquilo que nos traz felicidade. Então, deixar as coisas fluírem no timing certo, sem ansiedade e sem se enrolar a ponto de não terminar o que você começou. É o ponto de equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Perfeito. Exatamente. Concorda, Isabela? Que a palavra-chave é ótimo. Chave é equilíbrio. E eu acho que essa questão que foi apresentada no vídeo tem muito a ver também com o perfil comportamental de cada um. Tem pessoas que trabalham muito bem sob pressão, já tem outras pessoas que travam sob pressão. Exato. Então, precisa entender o perfil comportamental de cada pessoa, né? Tem pessoas que precisam planejar mais, né? Que precisa ter tudo muito planejado, bem planejado, estruturado, para se sobressair lá numa apresentação, para ter sucesso numa apresentação. Outras já
já gostam do desafio, né? Enfim, de chegar lá. Da adrenalina, exatamente. Chegar na hora, não vou planejar nada, eu vou improvisar, exatamente. Então, e às vezes dá certo. E às vezes dá certo e às vezes não. Acho que depende muito do perfil de cada um. Então, nem todo mundo procrastina. Tem gente que é ao contrário. Eu atendo no meu consultório pessoas que, ao contrário, são imediatistas, perfeccionistas, se cobram demais, tem que apresentar daqui a 3 meses, 4 meses já tem que estar resolvido. Se em 1 mês não estiver pronto, fica sem dormir. Ele já tem que trabalhar... Um receio de procrastinar. Receio. Tem que trabalhar o oposto, tem que trabalhar o relaxar. Já tem gente que se enrola demais, não termina o que começa. Eu conheço uma pessoa que tem 3 cursos de pós-graduação, pagos, cursados, as disciplinas, mas não tem o diploma de nenhuma, porque não entregou o TCC. Imagina. Olha só. Melhore, Binho. Fala logo o nome pra gente chamar a atenção aqui no ar. Puxa a orelha, não é possível. Melhore, resolve isso agora. Verdade. E, gente, você sabia que a procrastinação, ou melhor, a insônia, pode ter a ver com a procrastinação? Um estudo feito na Universidade de Tel Aviv, em Israel, analisou o comportamento de um grupo com mais de 600 voluntários e conseguiu comprovar que procrastinar durante o dia pode causar dificuldade para dormir durante a noite. Sério? Olha. Nossa, será que é por causa disso? Então esse é o meu motivo. De acordo com os pesquisadores, isso acontece porque quando a gente deixa as coisas para depois, nunca esquece essas coisas totalmente. Elas ficam lá martelando na nossa cabeça até rolar uma verdadeira explosão de ansiedade. Nossa, eu não pensei nisso. Faz sentido. Faz porque eu sempre durmo pensando nos meus problemas. Eu acho que faz sentido, porque a pessoa meio que fica culpada, né? Então eu acho que faz sentido. Cheguei na palavra. Isabela, culpa é um sentimento que assombra o procrastinador? A maioria sim. A maioria dos procrastinadores tem esse sentimento de culpa, né? Porque gera isso que eles estão falando aí. Gera ansiedade, gera uma queda de autoestima, né? Gera queda de produtividade. E a pessoa acaba se sentindo culpada. Por que eu não realizei hoje determinada atividade? Eu tinha tempo, eu tinha como realizar, e por que eu não realizei? E olha, a insônia está relacionada a isso. Eu nunca parei para pensar, e pode ser mesmo, e realmente você... Eu tive ontem eu tive insônia, porque esse programa é gravado, mas esse programa está sendo gravado um dia depois do apagão. E aí eu não tinha fechado tudo e fiquei com isso na cabeça. E fui dormir 2 horas da manhã. E por que a insônia? Porque a pessoa que está procrastinando, ela não está deixando de fazer alguma coisa, ela não está sem fazer nada. Ela está deixando de fazer o que ela deveria fazer para fazer uma outra coisa que não é prioridade. Então ela está teoricamente com o tempo dela ocupado. Então na hora que ela para, que ela deita, literalmente a hora que ela vai dar aquela paradinha do dia dela, aí começa a vir aquela enxurrada de pensamento, né? Do que ela poderia ter feito, por que não fez, e é porque eu não dou conta, é porque eu não tenho tempo. E aí começa a vir toda essa sensação de culpa. Na verdade, as pendências cobram uma taxa de juros emocional, simbolicamente. Então, como não tem o sono dos justos, o relaxamento de ter conseguido se realizar dentro dos seus projetos, propósitos, dever cumprido do seu desejo, então a cabeça fica martelando e aí sonha, acorda no meio da noite. Na verdade, a insônia é consequência dessa ansiedade vinculada ao deixar para depois continuamente. O ciclo não se fecha. Quando a gente não fecha o ciclo, a gente acaba se culpando, se cobrando e o que é pior, as consequências adaptativas ficam muito comprometidas profissionalmente, na sua saúde, as relações sociais, e isso acaba cobrando emocionalmente muito. Indo para a parte de empresa, uma pessoa procrastinadora, um empregado, desculpa, ele pode atrapalhar na produtividade da empresa? Com certeza, porque a empresa é baseada em resultados, controle, processos, qualidade, normativos, lucro, focado nas pessoas, gestão de pessoas os melhores desempenhando da melhor maneira possível aquilo que se espera para satisfazer alguém, que é o cliente, isso gera um ciclo virtuoso de resultados compartilhados. Se eu sou aquele cara que não entrega o processo, sou aquele cara que não contribuo da melhor maneira possível, não consigo contribuir para o negócio, para que ele ande, eu vou ser cobrado, eu não vou conseguir ascender na carreira, posso até ser demitido, né? Mas aí tem aquele que acha assim, mas eu demoro, mas eu entrego. Porém, a qualidade desse produto pode ser meio duvidosa, né? Olha, o improviso é irmão do fracasso. O planejamento... Outra dica, esse programa está cheio de dicas. O planejamento é parceiro do sucesso. Então, tudo aquilo que você faz de maneira amadurecida, progressiva, não estou dizendo lenta, procrastinando, nem fora do time, mas com o tempo justo. Ó, uma dica, antecipando, a dica, use o tempo a seu favor, mas o tempo justo. Eu tenho um dia, use um dia.
Tem uma semana, curta essa semana, aproveita essa semana. Tem um mês, o mês. O problema é que às vezes a gente se enrola. Ou se cobra para fazer mais, e aí fica o imediatista ansioso, ou quer estender o prazo. E isso acaba gerando a procrastinação, que vai acabar tendo um resultado que é pouco adaptativo diante do que o mundo exige. O mundo do trabalho hoje exige qualidade, produtividade, confiabilidade, segurança, cliente satisfeito, a concorrência é elevadíssima no mercado. Não tem muito espaço para improviso, para deixar para depois, aos 45, sem planejamento. Porque sem controle não tem gestão, sem planejamento não tem sucesso. Então, o procrastinador tem uma grande probabilidade de ter uma dificuldade de dar resultados. Aquele que é o problemático e o patológico. Aquele que é o natural, não necessariamente, porque ele consegue, de uma forma mais light do que aquele hiperansioso, dar conta do que se espera dele. Cal, para a gente fechar esse bloco, a pessoa que tem esse padrão no trabalho, ela leva também o padrão de procrastinação para as outras áreas da vida dela? E qual é o prejuízo disso? Bom, esse é o ponto. Às vezes nós estamos falando sobre procrastinação pensando nela como um atributo da identidade da pessoa. Então, eu sou procrastinador ou procrastinadora, ou fulana ou fulano é procrastinador. E se não for um aspecto da identidade? E se for um comportamento, ou seja, esta pessoa procrastina em determinados contextos. Essa pessoa procrastina determinadas coisas. E é mais fácil, em vez de você dizer eu sou determinado tipo de coisa, você observar onde você está procrastinando e em que realidades, em que contextos, porque assim você vai saber possíveis motivações para essa procrastinação acontecer. Então, eu procrastino quando o tipo de trabalho é X. Eu procrastino quando algumas coisas me chegam de determinada forma. E não eu sou procrastinador. Quando eu digo eu sou, eu assumo aquele atributo e prendo esse atributo à minha realidade. Quando eu digo eu sou nervoso, eu sou mal-humorado, é como se... O que fica mais difícil de você mudar. Vai ser muito mais absoluto, complicado. Né? Fica absoluto. Então, vocês trouxeram uma coisa muito interessante a respeito do desejo, a Zaná falou. Será que eu não estou procrastinando quando exatamente aquele tipo de atividade não bate com o meu desejo? Será que não vale eu checar quando é que eu estou sem desejo, sem impulso, sem motivação intrínseca para fazer as coisas e por isso é que a procrastinação está acontecendo? Será que esse desejo, ele precisa ser transformado numa meta ou ele é uma meta de outros? Ótimo. Que foi lançada sobre mim? Né? Então, eu gosto muito de uma história zen budista que diz que o mestre estava conversando com um rapaz à beira de um lago e ele diz, mestre, por que eu procrastino tanto? Por que eu deixo sempre as coisas para depois? Beleza. A gente vai para o intervalo. Segura aí que a gente vai saber o que é que o mestre disse. Beleza. Voltamos já com mais pontos de vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje falando sobre procrastinação. Vocês viram quando a gente foi para o intervalo, o Cal contava uma história. Perfeito. E agora nós estamos no suspense. Por favor, Cal, continue. Muito bem, as metáforas, as fábulas nos ajudam muito, né? Como eu dizia, o mestre estava diante de um rapaz que falava muito sobre, mestre, as coisas que eu quero eu não consigo, eu sempre deixo para depois, o que é que eu faço para resolver isso? E eles estavam meditando à beira de um lago. O mestre levou a mão direita ao rosto do rapaz, à cabeça do rapaz, parecendo que ia lhe fazer um agrado, um carinho, e muito de sopetão empurrou a cabeça do rapaz dentro da água do lago. E segurou a cabeça dele na água, e ele começou a se afogar, e ele não sabia o que é que o mestre queria fazer com aquilo, e de repente ele consegue com muita força se livrar da mão do mestre e diz, mestre, o que é isso? Eu fiz uma pergunta, e o senhor queria me afogar, o senhor quis me matar? O que isso significa? Ele disse, meu filho, quando você quiser, de fato, e desejar os seus objetivos da forma como queria o ar para respirar agora, aí você vai conseguir realizá-los. Então, às vezes a gente pode ficar perguntando, eu estou adiando tanto, será que eu estou adiando porque isso não é para mim, porque isso eu não quero, porque isso não tem a ver comigo, porque isso contraria meus valores, porque isso agride minha ética? O que será que está fazendo? Será que de fato eu quero isso? Ou eu tenho um desejo, mas eu preciso transformar esse desejo num querer, porque é outra distinção que nós fazemos em neurolinguística e filosoficamente faz todo sentido. Nós temos muitos desejos, o tempo todo, desejos viscerais, desejos instintivos, todos os meus desejos eu preciso transformar em realidade? Às vezes eu posso ter um desejo e não querer, e isso está ótimo.
Imagina se você tivesse 1000 desejos e tivesse que satisfazer a todos. Todos. Então, às vezes eu tenho desejos, mas eu não os quero. Às vezes eu tenho desejos e eu quero transformar isso numa realidade. Então eu vou transformar isso numa meta, eu vou jogar energia, eu vou jogar meu foco naquela direção. Então, às vezes a gente pode procrastinar justamente porque isso não faz parte do nosso impulso consciente de querer realizar isso em nossa vida. Maravilha. Tá vendo aí? Rosana, o que a gente pode aprender com a procrastinação? A gente pode aprender que talvez eu não esteja conseguindo colocar em prática aquilo que eu sou tão bombardeado e pressionado para viabilizar, porque intrinsecamente não faz parte da minha subjetividade, porque efetivamente não é um desejo legítimo. Mais ou menos o que o Cal estava colocando agora. Por que será que eu estou adiando minha inscrição no vestibular em Direito? Meu Deus, vence tal data e é para fazer hoje, meu pai já pagou o boleto, eu tenho que ir lá registrar, mas eu estou resistindo, eu não consigo, eu estou me esquecendo. O que é isso? Pare, se confronte, se questione. Realmente eu quero? Realmente eu desejo? Realmente eu preciso? É direito mesmo o vestibular que eu quero fazer, o curso que eu quero para a minha faculdade? Ou eu estou reproduzindo o modelo de maneira acrítica, atropelado e bombardeado por um entorno que me pressiona para ocupar um papel que é muito mais para satisfazer as outras pessoas? Então fique ligado. Está procrastinando muito? Para que você está procrastinando? Porque a gente vai fazer 2 perguntas. Por quê e para quê? Sim. O olhar do porquê é um olhar mais mecanicista, mais linear, mais de causa e efeito. Estou procrastinando porque eu estou com muitas informações, porque eu estou muito pressionado, porque não tive tempo, porque eu ia fazer, mas teve um apagão. Às vezes a gente encontra justificativas externas que explicam o porquê de ter feito alguma coisa. Mas para a psicologia junguiana, a gente não está muito preocupado com o porquê. A gente quer saber o para quê. Para que você está sempre procrastinando determinada área de sua vida? Para que você está evitando tomar aquela decisão que é tão necessária, estratégica, em determinado contexto de sua vida? Será que não é para lhe confrontar que não é para ser aquilo? Será que não é para lhe confrontar? Não é aquele caminho, que não é aquele caminho? Que não é efetivamente isso que você deseja? Que não vai fazer bem para você? Será que não foi até uma boa você não fazer, perder o prazo da inscrição em Direito porque não era direito? E como você não teve coragem de enfrentar a si mesmo e as pessoas que lhe cobram de que não é direito, eu quero fazer artes plásticas. Como não teve coragem, seu self, inconscientemente, criou uma armadilha e lhe confrontou com aquilo. Então, mais importante do que o porquê, é o para quê. Aprenda com aquilo que você posterga, porque pode ser uma maneira de você se confrontar com o seu autoconhecimento para finalmente se ver livre daquilo que não lhe pertence. Olha só, Rosana jogou uma visão positiva da procrastinação e nós temos o escritor John Perry, que ele tem um livro, A Arte da Procrastinação, e ele acha que é extremamente positivo. E ele criou até uma teoria da procrastinação estruturada, que era o seguinte: você cria uma lista de coisas que não são tão importantes, mas que você precisa fazer, e naquele momento que você está procrastinando aquela coisa muito importante que você tem que fazer, em vez de você ficar olhando pro teto, ou não, contando estrela, vendo Netflix, pode assistir a série. Adoramos Netflix. Você pega e vai resolver as coisas dessa lista. Isabela, uma boa estratégia, concorda com isso? Concordo, porque não deixa de ser um plano de ação, né? Ele está executando ali atividades que ele não são prioridades, mas que ele precisa executar. Então, concordo. Na verdade, não acredito que isso seja procrastinação, não. Ou uma procrastinação estruturada, como você falou. Especialistas colocam que o procrastinador, ele, aí a gente voltando a rotular a pessoa, mas a pessoa, quando está no ato de procrastinar, que a gente já percebeu que não é muito legal rotular, que o Cal já disse, ele tende a buscar fazer coisas que te dão benefício imediato. É isso mesmo, Cal? Eu penso, né, na verdade, que você pode ter uma visão estreita do que é um valor fim e do que é um valor meio. Então, muitas vezes você quer estar em paz e a paz é o seu valor fim, mas você está procurando essa paz de formas que não são as melhores. Então, às vezes, quando você pensa muito naquilo que está próximo, naquilo que está bem perto de você, você está deixando de olhar o que é o seu para quê maior. O que é que você quer de verdade. Então, vamos imaginar, uma pessoa que está querendo tranquilidade e por isso procrastina, ela pode piorar
o atingimento dessa tranquilidade. Exatamente. Né? Ela quer paz, ela quer alegria, mas ela deixa para depois muita coisa, ela está talvez contribuindo para o oposto daquilo que é o seu valor fim. Então, de fato, isso pode acontecer e é uma armadilha do procrastinador. Eu não estou com muita paciência, não estou com muito saco para fazer tal coisa agora, porque eu quero ficar na minha, tranquilo, relaxado e em paz. E ele deixa para depois. Só que não. Daqui a pouco isso vai repercutir, levando esta pessoa a ter o oposto do que é o seu valor fim. Perfeito. Voltando para os conceitos que a gente está construindo e desconstruindo, toda procrastinação é um atraso, mas nem todo atraso é procrastinação. É isso, Osana? Nem tudo que você deixa para depois pode ter um impacto que seja desajustado na sua vida. O importante é a gente conseguir elencar as prioridades em função do desejo, querer, contexto amadurecido, autoconhecimento, um propósito existencial. Então a gente tem que tomar cuidado para evitar conceitos absolutos que nos aprisionem. Olha, veja bem, equilíbrio, concluímos hoje aqui. Equilíbrio é a chave. E temos outra palavrinha importantíssima, desejo, crenças, mas plano de ação, mas temos um outro conceito interessante, que é o conceito de liberdade. Puxa, eu acho que o papel da PNL, do coach, da psicologia, é a gente permitir que as pessoas sejam livres para realizar suas próprias escolhas, no seu próprio ritmo. E assumir, maturidade é isso, é assumir as consequências. Olha, eu vou deixar para mais tarde, bom, tem um impacto em relação a isso. Não, eu vou me antecipar, tem um impacto em relação a isso, mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo, tenho consciência de quais as consequências daquilo que eu estou fazendo. Então, com essa liberdade, eu vou ter muito mais leveza. Com mais leveza, a chance da gente ter uma vida mais saudável, qualidade de vida e com resultados de crescimento, de sucesso e felicidade vai ser infinitamente mais é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. Quando que é procrastinação e quando que é liberdade de dizer isso aqui eu deixo para depois conscientemente. Conscientemente. Exatamente. Porque cabe, é legítimo deixar para depois. É melhor esse ponto, esse limiar. limiar. É verdade. Porque pode haver uma pessoa que seja neurótico em fazer tudo o tempo todo. É verdade. Né? O que também não é saudável. Não, é saudável. não, eu digo assim, se eu tivesse 5 dicas para dizer para as pessoas, uma delas seria abra mão. Na verdade, são abra mão de 5 coisas. A primeira delas é abra mão de querer fazer tudo. Nós somos humanos e nós não podemos fazer tudo. Então, por exemplo, delegar é algo muito importante, que muita gente está esquecendo de fazer. É verdade. Então, já que Cal já começou, eu vou começar por ele, porque eu quero saber isso. Você que está em casa, resolveu, hoje eu descobri que eu sou procrastinador, que eu estou procrastinando em tal área e eu quero deixar agora. Vai começar por Cal. Dicas rápidas. Perfeito. As Primeira, 5 de Cal. abra mão do desejo de fazer tudo. Segunda, abra mão de perfeccionismo. Goste de errar, miséria. Entende? Goste de errar. Errar é importante, errar é bom. Às vezes as pessoas procrastinam porque elas têm tanto medo de errar que elas preferem não fazer. Ou costumam dizer assim, ainda não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Essa insegurança vai fazendo com que ela deixe para depois. Então, em alguns momentos é importante você fazer, mesmo que não saia perfeito, porque se você, que tem tanto medo de errar, não fizer logo, o não fazer já vai ser um erro. Sim. Né? Então, o tempo, o atraso, perder o timing da coisa. Tá? Outra coisa, abra mão, terceira coisa que você tem que abrir mão, abra mão de algumas crenças suas. Então, a crença de eu vou ser julgado se eu não fizer, eu vou ser mal visto se eu fizer errado, eu tenho que deixar para depois porque aquilo que eu não fizer agora, sabe, uma série de chuvas de crenças que a gente recebe e que podem fazer com que a gente faça coisas equivocadamente, inclusive procrastinar. Né? Outra, abra mão, por favor, abra mão de sonhos. A gente já estava falando sobre isso antes. Abra mão de alguns sonhos. Não precisa transformar tudo em meta, senão você vai ter que adiar muita coisa. Né? Então, se você colocar na cabeça que tem que fazer todas essas coisas, que tem que ser perfeito em tudo, que tem que ser um grande realizador, hoje as pessoas são bombardeadas com essa ideia de que precisam ser perfeitas. Então, abra mão de alguns sonhos. E a última delas é, puxa, abra mão de ser vítima. Se você vier a procrastinar, não diga que foi por causa de outras coisas. Diga que foi uma escolha consciente sua. Eu escolhi não fazer agora e vou fazer depois. Chega desse negócio de dizer, eu
fiz ou não fiz algo por causa de algo ou de alguém. Perfeito. Assuma a responsabilidade da sua vida na tua mão e abra mão dessas 5 coisas que pode ser um bom começo. Gosto de quando Osaná fala, nada é absoluto, então todas essas coisas são bem subjetivas, bem problematizáveis e acho que vale a pena a gente observar isso. Perfeito, Isabela. Minha dica é realmente você elencar quais são suas principais prioridades, né? 1 meta, 2 metas, enfim, alguma coisa que seja realizável, que seja tangível, né? E traçar um plano de ação. É isso que a gente faz, né? Um plano de ação semanal, se é uma meta que é para realizar daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ok. Mas a gente precisa fragmentar esse tempo, né? E começar assim, essa semana, o que é que você pode fazer que vai te aproximar dessa meta? Quais são as ações, né? Eu dependo de mais alguém, eu preciso checar meu ecossistema, minha família, tá todo mundo ok, todo mundo sabe, né? Porque às vezes para eu chegar a um determinado lugar, fazer uma determinada, enfim, coisa, eu preciso saber se minha esposa tá de acordo, se meu marido está de acordo. Não adianta eu querer sozinha. Sim. Então, preciso checar o ecossistema, né? Preciso entender o que é que está me atrapalhando, né? Quais são as situações que estão roubando o meu tempo. WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Começar a colocar num papel realmente, semanalmente, qual é a sua meta, quais são as ações que você vai fazer para realizar aquela meta aquela semana. E no final da semana, fazer uma checagem. O que é que eu consegui realizar? O que é que eu consegui realizar? O que é que me atrapalhou? O que é que eu poderia ter feito diferente? Por que que eu não fiz? Isso é válido para que você mantenha o seu plano de ação sempre atualizado e com as ações em dia, que é o principal. E estabelecer uma data, porque meta, sonho sem data é procrastinação. É verdade. Osaná. Bom, temos 3 níveis de procrastinação, né? No nível natural, no nível normal, fazer uma agenda, estabelecer prioridades, delegar, terceirizar. Você não tem que fazer tudo. Vai ter um jantar lá em casa. Então, pede a sua funcionária para ir no mercado, convoca seu maridão para fazer parte do jogo, chama seu filho para tentar fazer a parte da decoração. Terceirizar, delegar, não querer fazer tudo, pode ajudar que o resultado final seja aquilo que se desejou ser colocado em prática. Atividades coach, cursos de gestão do tempo, funciona bem para o procrastinador natural. Muito, verdade. O problemático, aquele que já está naquele segundo degrau, o cara que é mais imaturo, mais dependente, mais encostado, acomodado no incômodo, esse também tem que ter essa atitude diante da vida de se conhecer, saber realmente quais são suas prioridades, se posicionar na vida de maneira mais assertiva, tentar estabelecer determinadas rotinas, foco, disciplina, proatividade, antecipar os problemas, evitar ser o bombeiro que apaga o fogo, mas aquela cara que faz a vistoria antes que tenha o curto-circuito. Então isso funciona muito bem, já antecipar as coisas, para não ter que correr atrás do prejuízo para terminar os 45 do segundo tempo. Isso. Agora, aquele terceiro nível que deixa tudo para depois, que está no patológico, que é movido pela culpa, pela fantasia de que não é capaz de dar conta das coisas, por um grau de exigência de querer satisfazer demais o outro em função de muitos conflitos complexos e traumas da infância. Então, meu pai era muito rigoroso comigo, então eu sou super exigente, e aí eu não sei se eu vou conseguir fazer, então deixa para depois. Só vou começar quando eu tiver 100% pronto, aí vai deixando para depois, nunca começa. Precisa de ajuda psicológica. Então, às vezes, a gente precisa de um acompanhamento psicoterapêutico para trabalhar essas questões mais profundas, que em termos de curso, workshop, leitura de material e um querer planejado com assessoria coach de elaborar, não dá conta, porque inconscientemente existe uma trava infinitamente mais profunda. Então são 3 níveis do procrastinar e são dicas que são compatíveis com cada um dos níveis. Agora, algo que eu acho que é genérico. Eu descobri que se você esperar o ideal para começar, você paralisa. Como consultor de empresas, como psicoterapeuta, como pai, como cidadão, como ser no mundo. Se você esperar o ideal, esperar o perfeito, você fica paralisado. Então, analise o cenário, confronte consigo mesmo, cheque se é desejo, se tem legitimidade por querer, pense no plano de ação, tente estabelecer metas, agora comece. Não espere o momento ideal, porque se você esperar o ideal, você fica paralisado, e aí depois vai se cobrar, vai ser cobrado e sua vida vai andar para trás. E isso vai ser infinitamente mais complicado. Pegando esse gancho do Osaná, vocês lembram do nosso youtuber amigo aqui, o Almir Júnior? Ele criou a técnica dos 2 minutos para poder fugir da procrastinação. Vamos ver.
E a regra dos 2 minutos é uma maneira muito simples e rápida de você vencer a procrastinação e a preguiça. Que se uma tarefa leva menos de 2 minutos para você fazer, você tem que fazer ela agora mesmo. Comentário respondido, tio. Cara, demora menos de 2 minutos para você começar a fazer uma tarefa, tá ligado? Porra, talvez eu não consiga responder todos, mas pô, pelo menos eu comecei, tá ligado? Você vai conquistar todos os seus objetivos em menos de 2 minutos? Claro que não, mas pelo menos você vai começar. Foi isso que eu fiz para poder tocar hoje no metrô. Eu peguei, arrumei a mala, peguei o ukulele, coloquei o tênis e saí pela porta. Isso demora menos de 2 minutos pra fazer. Então, pô, pelo menos me colocou em ação. E aí, pô, nos próximos 2 minutos você desce a escada, você atravessa a rua e um corpo em movimento se mantém em movimento, tá ligado? Você quer aprender francês? Pô, você vai aprender em 2 minutos? Não vai, mas baixar o aplicativo e começar a estudar, pô, você consegue fazer a primeira lição em menos de 2 minutos. Quer escrever um livro? Cara, comece a escrever uma frase. Daqui a pouco você tá num parágrafo, daqui a pouco você tem uma página. O importante da regra dos 2 minutos não é os resultados que você vai conseguir, mas sim o processo de realmente fazer o trabalho. E começar a se movimentar, tio. Esse é o segredo. Guarda isso. Quando eu peguei a minha primeira carona, eu nem imaginava que eu estaria viajando o mundo há 1 ano e meio, quase sem gastar dinheiro, trabalhando menos de 2 meses para poder pagar por tudo isso. Ter conhecido mais de 20 países, aprendido 2 idiomas, conhecido tanto de gente que eu conheci, tanto de história, tanto de coisa que eu aprendi. O primeiro passo para você realizar os seus sonhos leva menos de 2 minutos. No meu caso, foi simplesmente levantar o dedo. O futuro está nas suas mãos. Você pode começar a alcançar o seu futuro hoje ou você vai deixar para amanhã? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Este foi mais um Ponto de Vista. Então você aí de casa, ó, só deixe para amanhã o que você puder deixar para lá. Até a próxima. Tchau, tchau.